Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui hoje essa base de MDF, certo? Que é um retângulo. E aí eu queria tentar fazer aqui com vocês uma base e fio de malha normal que simulasse essa base. Porque eu vou ensinar uma bolsa com essa base de MDF. Mas como eu sei que o comércio tá todo fechado, não é todo mundo que tem, então eu vou simular, vou ensinar a fazer uma base assim, retangular, em crochê, para quem não tiver a base de MDF. Então, essa base aqui, ela tem 25 centímetros por 10, certo? Então, é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, vamos lá, para adiantar. A gente vai fazer 16 correntinhas, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. Feito as 16 correntinhas, eu vou desmanchar essa 16ª e pedir para vocês alargarem ela só mais um pouquinho do que o normal, do que as outras, certo? Alargarem ela mais um pouquinho. E aqui na segunda correntinha a gente vai fazer outro ponto baixo, também um pouco mais larguinho. Nas extremidades a gente vai fazer esse ponto baixo um pouco mais larguinho, certo? Então vamos lá. E aí a gente segue fazendo ponto baixo até o outro lado. Tente não fazer apertado, porque a gente vai trabalhar aqui com ponto baixo centrado, para fechar o máximo que a gente puder essa base, certo? Volto. Bom, voltei aqui com vocês para dizer que eu tive que desmanchar e refazer, porque eu tinha feito só 15 pontos, e são 16. Então, vamos lá. Eu já cheguei aqui na última correntinha, certo? Nessa daqui, eu fiz a 16ª correntinha, que ela vai simular a correntinha de subida, ou seja, ela vai se tornar um ponto baixo quando a gente terminar essa base retangular, certo? E o primeiro ponto dessa partezinha ovalada aqui, dessa partezinha redonda, até o primeiro ponto do lado de cá, no caso, o primeiro ponto próximo a esses pontos baixos aqui reto, daqui até aqui tem que ter 15 pontos, tá bom, gente? E aí, o que é que vai acontecer? Dentro dessa última correntinha na extremidade, eu tenho que ter 5 pontos baixos. Esse aqui é o primeiro. Eu vou esticar só um pouquinho aqui, nessa correntinha que tá presa na agulha, e vou esticar também essa, e vou fazer os 5 pontos baixos. Lembra que eu disse a você que esses pontos da extremidade, eles têm que estar um pouco mais larguinhos, mais folgados, aliás. Esses aqui também, porque como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo. Então, 2. Vamos lá pro terceiro. Se você fizer ele muito apertado, vai criar um buraco muito grande no começo aqui da base, certo? 3. 4. 5. Então, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente vai seguir. Cuidado para não entrar no buraco diferente. A gente vai entrar logo abaixo desse ponto. Então, bem do ladinho, para não pular esse ponto, que ele vai estar bem escondidinho aqui, certo? E vou fazer ponto até chegar aqui na outra extremidade e voltar com vocês.
Então, cheguei aqui na outra extremidade. Como eu já tinha dito a vocês, aqui já tem 2 pontos, né? O primeiro ponto baixo que eu fiz e a correntinha da subida, que vão contar como 2 pontos. Então, aqui ainda faltam 3 pontos para completar os 5 da virada. Então, percebam que esse ponto tá folgado. Aliás, todos estão. Eu tô fazendo os pontos folgados mesmo por causa do ponto baixíssimo que a gente vai fazer, certo? Então, bem alargadozinho. 3, né? Outro. 4, certo? E falta mais um. Essa correntinha tem que tomar cuidado que ela vai se esconder um pouquinho, mas não tem problema, a gente já sabe disso, então a gente vai 5. Pronto. Aqui tá o começo da nossa base. E aí, eu já mostrei pra vocês como fazer esse fechamento invisível em outros vídeos. Então, eu não vou parar devagarinho para fazer isso aqui. O que é que a gente vai fazer? Como a gente vai utilizar essa correntinha como ponto baixo, a gente vai e baixo centrado. Então, a gente vai entrar com a agulha aqui no meio, bem no meio dessa correntinha, certo? Para sair aqui atrás, no meio dessas duas perninhas, uma do lado, outra do outro, certo? Que é o ponto baixo centrado. Para você inserir a agulha, essa é a forma correta. Então, eu só botei aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar esse fio por trás, aqui na cabeça do ponto, do primeiro ponto baixo, eu vou levar ele lá para trás, certo? Vou ajustar aqui. Vou ajustar aqui. E na correntinha que tá escondida aqui por baixo, eu vou inserir ela. Olha como ela entrou certinho, tá vendo a agulha? Entre uma correntinha e outra. Que correntinha e outra, Paula? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o fundo do ponto baixo. E aqui tem um V. Deixa eu botar assim. E aqui tem um V assim pra baixo. Então, a agulha tem que vir de frente pro fundo. Deixa eu ver se eu acerto aqui sem olhar. Não vou acertar agora. Olha, aqui eu entrei errado. Por quê? Porque a agulha tem que sair aqui. Deixa eu vir pra cá. Eu, apesar de ter inserido a agulha no meio, olhem, tá vendo? No meio do ponto, aqui saiu errado. Então, isso aqui não vai ser um ponto baixo centrado. Então, eu tenho que voltar e procurar o buraco do meio dessas duas alcinhas. Aí sim é um ponto baixo centrado. Mostrando isso, eu volto aqui rapidamente. Opa, não dessa forma. E vou inserir a agulha no meio. Vou pegar essa alça que já tá aqui atrás da corrente que eu levei pra lá. Vou laçar e trazer pra frente aqui. E a primeira correntinha vai ser o primeiro ponto baixo. Além dessa correntinha, nesse buraquinho aqui, eu vou colocar mais outra, que é o primeiro ponto baixo centrado. Aliás, o segundo, né? Porque esse aqui é o primeiro. E vou continuar aqui com ponto baixo centrado normal até a próxima extremidade, certo? Então, onde eu comecei, eu coloquei 2 pontos baixos centrados. E aqui nos outros, eu vou fazer pontos baixos centrados normais, sem aumento nem diminuição. Certo? Então, voltando aqui com vocês, esse é o primeiro dos 5. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo centrado. Naquele mesmo esquema, folgado o máximo que eu puder, que não fique. E no segundo ponto baixo centrado da virada, eu vou fazer 3 pontos baixos centrados. Então, esse daqui, ele tem que ser bem folgado, até mesmo para caber os outros, né? Já que, vamos lá, 1, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar,
3. No próximo, eu vou fazer um. Entrei aqui errado. Agora acertei. No próximo, eu vou fazer 3. 1, 2, 3, certo? E aí, eu vou fazer um até o primeiro aqui da virada. E volto com vocês. Aqui, gente, cheguei no primeiro ponto da extremidade, fiz um ponto baixíssimo. No segundo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou fazer 3. Eu fiz 3 aqui e um no meio, certo? Então, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos centrados, bem folgadinhos. 2, 3. 3 pontos baixos centrados. Aqui no do meio, eu vou fazer um só, também folgadinho. E aqui, eu só tenho 2, vejam, a correntinha de subida e o primeiro. Só que eu tenho que ter mais um, para ficar 3 de um lado, 3 do outro e um no meio. Então, eu vou fazer aqui no meio. Eu não fiz no começo, porque quando você faz muito ponto, assim, logo no começo, esse buraco aqui, ele abre muito. Que no caso, abriria esse, mas, enfim. Então, eu vou devagar e com calma, sem repuxar aos poucos, certo? Puxo aqui para folgar ele direitinho e faço o último ponto baixo. Ajusto aqui, para ele não abrir muito esse buraco do meio. E aqui eu vou fazer novamente o fechamento invisível, né? Levando isso aqui lá para trás. E subindo, inserindo a agulha no meio desse ponto, do meio dos 3, né? Que eu tô fazendo o fechamento nele. Então, vou inserir aqui, não consegui. Agora eu consegui, para fazer o ponto baixíssimo. Ou ponto baixo centrado, desculpe. Opa, não é para laçar, é para inserir a agulha aqui, na própria argolinha que eu levei lá para trás. Lacei, puxei. Estiquei aqui. E aqui eu vou fazer mais outro ponto baixo centrado, certo? Estico ele. Puxar aqui o fio que tá preso. E aí, eu vou fazer essa mesma continuidade, até chegar no último ponto da extremidade, antes dos 3, certo? Um ponto baixo para cada um deles, até esse aqui. Cheguei aqui no último ponto baixo, antes dos 3, estou ajeitando o trabalho, para vocês verem, certo? Ele vai ficar um pouco empenando, mas não tem problema. Vocês vêm e ajustam o trabalho, o máximo que vocês puderem. E aqui tem 3 pontos baixos centrados em um só. Opa, desculpa. No primeiro, a gente vai fazer um ponto baixo centrado. No segundo, ou seja, no do meio, eu vou fazer 3 pontos baixos centrados. Então, vamos lá. Esses aqui do meio tem que ser bem esticadinho, né? Então, 1, 2, mais 1, 3. Aqui, no próximo, eu vou fazer 1. No próximo, eu vou fazer 1. E já cheguei nos outros 3. Então, no primeiro, eu vou fazer 1 ponto baixo centrado. No do meio, eu vou fazer 3, igual eu fiz do lado de cá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E aí, eu sigo fazendo ponto baixo centrado até chegar nessa outra extremidade aqui, para mostrar para vocês. Chegando aqui na outra extremidade,
eu fiz ponto baixo até o último ponto próximo dos 3 da virada. Então, no primeiro dos 3, eu vou fazer um ponto baixo centrado. No meio, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto, deixar eles bem folgadinho. 1, depois de novo no mesmo ponto. 2, depois de novo no mesmo ponto. 3. No próximo, eu vou fazer um só. No próximo, eu vou fazer um só. No próximo, que já é dentro dos 3, mas é o primeiro, né? Eu vou fazer de novo um só. Ponto baixo centrado. E aqui, como eu já mostrei pra vocês, igual na carreira anterior, tem 2. A correntinha de subida e o primeiro. Só que ainda falta mais um pra ficar igual ao lado de cá, que aqui tem 3 pontos. Então, eu vou nesse mesmo buraquinho aqui, onde tá saindo esses 2 pontos, eu vou inserir a agulha aqui e vou fazer mais um ponto baixo centrado. Cobriu aqui um pouquinho esse, mas você já sabe que ele tá aqui. Então, eu vou fazer agora o fechamento invisível, vindo daqui de trás, pegando aqui esse argola na frente e levando lá para trás. Levando lá para trás, a gente vai fazer aqui a última carreira. Eu vou inserir a agulha aqui no meio da primeira correntinha. Aqui tá bem no meio, certo? Vou pegar essa argola aqui, inserir na agulha e levar, trazer esse fio aqui pra frente. E esse aqui é o primeiro ponto baixo. Dentro desse tem que ter o segundo, porque a gente tá na extremidade. E quando a gente terminar, a gente vai fazer mais outro aqui. Vocês já entenderam isso, né? E aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados em toda a volta da base, que essa vai ser a nossa última carreira. Quando chegar aqui nessa ponta, no ponto baixo centrado do meio, eu vou fazer 3, 1. Quando chegar nessa do meio, eu vou fazer, eu vou fazer 3 aqui. Nesse ponto do meio tem 3 aqui, né? Saindo de um só. Nesse vai ter, do meio vai ter mais 3. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou fazer 1. Aqui eu vou ter 3 pontos baixos centrados. Vou seguindo desse outro, um para cada, um ponto baixo centrado em cada um desses pontos. Quando chegar aqui que você vê os 3 pontos baixos centrados juntos, que saíram do mesmo buraco, no do meio é que você vai fazer 3. Então, vamos lá. Cheguei aqui nessa extremidade e vim só mostrar pra vocês o que eu tinha dito, olha. Fiz um ponto baixo, tem aqui os 3 pontos baixos centrados juntos, saindo do mesmo buraco. No primeiro eu fiz 1, no do meio eu fiz mais 3 e nesse daqui eu vou fazer mais 1. Sozinho. E aí eu vou seguir com 1. Quando chegar no do meio desses 3 juntos, eu vou fazer 3 saindo do mesmo buraco, certo? Bom, cheguei aqui no final. Como eu disse a vocês, no ponto baixo centrado do meio são 3, do outro lado 3, aqui 3 e aqui 3, né? E para terminar a nossa base retangular, eu venho fazer o ponto, venho fechar o ponto. Se você for fazer só a base, é só você cortar e fazer o fechamento invisível, que eu já ensinei em outro vídeo aqui, certo? Como vocês veem, esse daqui é a base retangular e essa daqui ficou praticamente do mesmo tamanho, né? Só com alguns ajustes você pode puxar aqui as pontas para ele ficar o mais próximo possível dessa base, certo? Puxa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho aqui, ajeita aqui, para ela ficar o mais retangular possível, certo?
Vou pegar aqui a fita, daqui até aqui, tem aproximadamente 25, igual a base tem 25 certinho, e aqui também, praticamente, 25, daqui até aqui 25. Se eu botar daqui de baixo até aqui, 26, mas isso não tem problema. Daqui até aqui são 10 centímetros, e daqui até aqui, um pouco menos que 10, 9,5, quase 10. Deixa eu dar uma esticadinha aqui, vai ficar praticamente a mesma coisa, tá vendo? Praticamente 10 centímetros. Então, o que é que eu quero fazer com isso? Essa base, vocês podem usar para fazer qualquer tipo de bolsa com fundo retangular. E eu vou usar essa base para fazer a próxima bolsa aqui do YouTube, certo? O próximo passo a passo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ela fica um pouco tortinha assim mesmo, mas não se preocupem quando vocês fizerem, quando vocês subirem o cesto ou a bolsa, ela vai começar a ficar mais retinha, certo? Até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você gostou do canal, se inscreva para receber novidades toda vez que eu lançar vídeo. Obrigada e até mais.